Olá, tudo bem? Meu nome é Irineu Ruiz, que você me conhece ainda, muito prazer, sou professor de penal, processo penal e direito constitucional. Hoje eu vou deixar algumas dicas muito top para você dentro do crime de latrocínio, um crime importante aí que volta e meia aparece em concurso público, aparece no exame de ordem. A primeira coisa que a gente tem que lembrar quando falamos do delito de latrocínio é que ele é um crime complexo. O que significa dizer isso? Ele vai proteger dois grandes bens jurídicos, e aqui é uma pegadinha para você em prova, tá bom? Quando olhamos para a tipificação do crime de latrocínio, ele está no 157, parágrafo 3º, inciso 2, com uma redação alterada aí que teve no final do ano passado. Então esse crime ele está inserido dentro dos crimes contra o patrimônio. Essa aqui é a primeira dica que eu te dou. E por consequência de estar inserido dentro do capítulo dos crimes contra o patrimônio, o latrocínio ele não é de competência do tribunal do júri. Então qualquer questão nesse sentido você deve fugir, porque latrocínio não é um crime doloso contra a vida. Na verdade ele é um crime contra o patrimônio. Mas por conta de ser um crime complexo, o crime de latrocínio também ele acaba protegendo o direito à vida, ele acaba protegendo a vida humana. Por isso ele tem esses dois bens jurídicos aí que são tutelados dentro do nosso ordenamento jurídico com objeto de proteção, tá bom? Então não esqueça dessa dica, crime complexo não é de competência do tribunal do júri. Agora perceba, uma questão que se coloca muito interessante é o momento consumativo do crime de latrocínio. Isso volta e meia aparece no exame de ordem, aparece em concurso da mesma forma. Perceba, pelo fato de ele ter ali o bem jurídico protegido duplo, de um lado você tem a vida, de outro lado você tem a questão relacionada ao patrimônio. Então primeiro é o patrimônio, que é o bem jurídico tutelado, e depois a vida, você pode ter algumas combinações. Olha que interessante. Primeiro, o roubo, ele vai ser um crime consumado. Só um detalhezinho aqui para você não esquecer. Quando o roubo se consuma, nossa teoria hoje, a majoritária nos tribunais, ela fala o seguinte: o crime de roubo, ele se consuma com a inversão da posse do bem. A mera inversão da posse do bem, mesmo que seja precária, mesmo que essa inversão ela seja temporária, tá bom? Não esquece desse detalhe. Então vamos lá. Primeiro momento, o roubo foi consumado. E eu tenho de outro lado o momento da retirada da vida humana, vamos dizer, a morte consumada. E a morte, seguindo também a posição dos tribunais, ela ocorre quando existe a parada da atividade cerebral. Existiu a interrupção da atividade cerebral, nós temos aí efetivamente o momento morte. Então olha que interessante, roubo foi consumado, morte foi consumado. O que significa dizer? O autor do crime, ele conseguiu inverter a posse do bem e ele ainda retirou a vida da vítima. Nesse caso não há discussão, a nossa figura do latrocínio ela vai ser consumada, tá bom? De outro lado, eu posso ter o roubo tentado. Nesse caso, não ocorreu a inversão do ônus da posse, ou inversão da posse, perdão, e eu posso ter também a morte tentada. Nesse caso, em que pese ter algo contra a vida, eu não consegui retirar a vida da pessoa. Nessa mesma situação, eu tenho latrocínio tentado. Não há discussão na doutrina, nem mesmo na jurisprudência. Agora surge o questionamento aqui, olha que massa isso. Roubo consumado com morte tentada. E inverte-se, roubo tentado com morte consumada. Aí nós temos a pergunta, nesse caso, nós vamos estar diante do latrocínio consumado ou do latrocínio tentado? E vai vir um monte de questionamento, um monte de coisa. O que você tem que lembrar aqui? A questão é bem simples, olha que massa isso. Quando o latrocínio será consumado nessas situações? É bem fácil. Quando o latrocínio se consuma? Quando há a ocorrência do evento morte. Quando a pessoa retirou o autor, retirou a vida da vítima, ou de um terceiro, ou até mesmo do seu comparsa, nós estaremos diante do latrocínio consumado, independentemente do autor ter acesso ao patrimônio da vítima ou de terceiros. Esse conteúdo ele vem previsto para nós na súmula 610 do STF, tá bom? A redação da súmula literal é isso aqui, ó. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Súmula 610, tá bom? Aproveitando que estamos falando aí da questão de posições jurisprudenciais, eu chamo sua atenção ainda para um detalhe. O latrocínio, seja ele consumado ou seja ele tentado, ele vai ser considerado um crime hediondo, tá bom? Ponto importante. Diante da gravidade do delito,
entende-se que o regime inicial de cumprimento de pena ele será o fechado. Lembre, regime inicial, não é integral, tá bom? Inicial fechado. E automaticamente o nosso agressor, o autor desse crime, ele passa a ter uma progressão de pena, se for primário de 2/5 e se for reincidente na quantidade de 3/5, tá bom? Belezinha? Fica essas dicas aí para você. Curtiu o vídeo, dá o like aí no nosso YouTube, curte aí nossas páginas. Um forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau!